Olá, tudo bem? Mais uma vez com você aqui no meu canal, Roberta Nasa. Eu falo sobre restauração pessoal, eu falo sobre aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Não existe nenhum tipo de restauração que seja verdadeiramente genuína e eficaz quanto à restauração que Deus faz na nossa vida. Não existe receita de bolo, não existe remédio de farmácia, não existe nada na face da terra que possa trazer o alívio para a sua alma e verdadeiramente a restauração pessoal, a superação que você precisa, que você só vai encontrar em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre o livro de Esther, um livro que é um livro pequeno, mas que tem uma história muito marcante, que ensina muitas e muitas coisas para mim e para você. Apesar de ele ter só 10 capítulos, deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. É porque eu leio tanto os livros da Bíblia, é isso mesmo. 10 capítulos, ele traz para mim e para você muitas lições valiosas. E hoje eu gostaria de trazer para você, apesar de que o livro ele vai em torno da vida de Esther, né? Ele vai falando principalmente da vida de Esther e da vida de Mordecai, que é o tio da Esther, que adotou Esther, quando eles foram presos, né? Quando eles estavam indo para o cativeiro. Mas tem história também de Amã, que eu gostaria de compartilhar com você, que era um inimigo do povo de Israel, do povo de Deus. E exatamente nesse ponto aqui que eu quero falar com você é sobre o momento que ele recebe conselhos de pessoas, que quando a gente está no deserto, logo assim que a gente entra no deserto, na verdade a nossa vida inteira, né? Mas principalmente quando a gente entra no deserto, a gente ouve muitas e muitas frases do tipo, se eu fosse você, falava isso, se eu fosse você, eu fazia isso. Muitas pessoas querem estar no nosso lugar, né? Mas essas pessoas às vezes querem estar no nosso lugar, mas não querem sofrer as consequências daquilo que a gente está sofrendo, daquilo que a gente plantou, e provavelmente a gente está no deserto por muitas e muitas sementes que nós plantamos e hoje nós estamos colhendo. Mas vamos lá. A parte que eu gostaria de compartilhar com você está no livro de Esther, deixa eu ver aqui, capítulo 5, depois você confere aí, eu também vou deixar na descrição. Deixa eu ver aqui, a partir do verso 10. Deixa eu levantar um pouquinho para cá, para eu ler um pouquinho aqui de frente. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, o livro de Esther 5, capítulo 5, a partir do verso 10. Olha, aqui fala do momento que que Amã, ele ficou furioso porque Mordecai não estava se rendendo a ele, não estava ajoelhando quando ele estava passando. E aqui, nesse contexto, os funcionários, né, lá do rei, né, do rei Xerxes, até uma palavra bem difícil de falar, né, eles ficavam falando com ele assim, olha, ele vai todo mundo se curvando diante de você, no caso, diante de Amã, e ele não está se curvando. Então, já que ele já veio, foi para a casa dele conversar com a esposa e com os amigos, já veio com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de angústias, o coração já todo contaminado pelos funcionários que já tinham falado coisas no ouvido dele. Então ele chega em casa e fala o seguinte, olha, mas ele se controlou e voltou para casa. Ele não deu show a ele ali no momento. Então mandou chamar os amigos, presta atenção, e pediu que Xeres, a sua mulher, também viesse. Amã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que ele havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros, funcionários, e continuou. Além de tudo, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Olha só, ele relatando as conquistas dele. Mas por causa de uma coisa tão pequena que ele observou que não estava acontecendo, o coração dele ficou cheio de ira, né? Então vamos lá. Banquete. Agora o 13, tá? 5:13. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu sentado na beira, em frente da entrada do palácio. Aí a mulher dele, que é a bendita Xeres, né? Falou o seguinte, e a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão. Presta atenção no que um conselho errado na hora errada causa no coração do homem ou da mulher.
Mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã, de manhã, peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Depois eu vou falar com vocês um pouco mais dessa história que vem um pouco para frente, mas eu quero me ater a esses versículos que eu li para vocês. Quando nós entramos no deserto, no temido deserto, como eu falei no início, muitas pessoas têm o hábito de nos querer aconselhar, né? Ah, se eu fosse você fazer isso, se eu fosse você fazer aquilo, mas só que ninguém viveu a nossa história. Ninguém passou pelo que nós passamos e às vezes Deus dá uma palavra para você que não dá para essa pessoa, que não dá para as demais pessoas. Então o que acontece? Ele estava com o coração todo magoado, todo chateado, todo infeliz, porque Mordecai não se ajoelhava quando ele passava, só que ele já era o cara, abaixo do rei, ele era o cara, ele já estava cheio de honras, cheio de glórias, que já estava fazendo tantas coisas que recebendo tantas honrarias e recebendo tantos privilégios do rei, que o fato de Mordecai não se render a ele seria um fato insignificante, vamos dizer assim. Se a gente for ver pelo lado da autoridade, realmente Mordecai estava errado. Porque ele era uma autoridade, querendo ou não, o Amã era uma autoridade acima dele, né? Mas aqui a gente não está discutindo isso, nós estamos discutindo o fato do orgulho de Amã, ele ser tão grande que ele estava super, hiper incomodado com o que o Mordecai não tinha feito, mas ele já tinha filho, já tinha esposa, já tinha um cargo imenso no palácio, abaixo do rei, era ele que mandava, e estava com proposta de passar pelo jantar, né, daquele jantar que somente pessoas bem chegadas iriam participar, que era ele e o rei e a Esther. Nenhum outro funcionário da corte iria participar, mas você vê como que a vaidade, ela atinge o nosso coração, né? Então, quando nós passamos pelo deserto, a questão que eu quero frisar para vocês não é nem o fato do orgulho do coração de Amã, né, que isso aí já é uma outra história também, que eu falei para vocês que o livro de Esther é um livro pequeno, 10 capítulos, mas é um livro que nos traz muitas informações proveitosas, muitas coisas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Mas eu quero frisar hoje com você essa questão do conselho, né? Às vezes nós, o Salmo 1, eu sempre gosto de ler esse Salmo, todos os dias eu leio, ele fala muito sobre essa questão do ambiente, sobre essa questão das companhias, até lá nos evangelhos fala muito, né? Tem um ditado popular que foi baseado nesse versículo, né? Que fala, como é que fala? Me diz com quem você anda, eu te direi quem és, né? Só que nos evangelhos não fala assim. Fala sobre as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, uma coisa assim que foi crucial para mim, logo assim que eu entrei no deserto, foi eu ter me afastado de pessoas que tinham pensamentos contrários àquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Porque o que mais nós ouvimos é pessoas querendo nos dar conselhos, pessoas que chegam até nós e até vêm com eu vi isso, eu vi aquilo, com essa fala, né? Fulano tá fazendo isso, fulano tá falando. Às vezes nem falam com más intenções, mas falam sabendo que nós desejamos saber o que está acontecendo lá do outro lado, né? E aí é que mora o perigo, né? O coração da gente já está todo amargurado, triste, nosso coração está oprimido, nosso coração está cheio de esperança, às vezes nosso coração está confuso, nossa mente está confusa. E qualquer coisa que a pessoa fale, a gente pega aquilo ali como verdade. Eu ouvi muitos conselhos, eu passei por muitos ambientes e a cada dia mais eu fui me isolando, a cada dia mais eu fui processando o que era bom para mim, o que não era. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, foi Deus que me tirou desse deserto, foi Jesus que estendeu a mão para mim quando eu estava num pior momento da minha vida. Eu realmente estava destruída, não só na minha parte física, na minha parte emocional, mas na minha parte espiritual também. Eu não estava conseguindo conexão com Deus, porque o meu emocional estava muito abalado, eu estava muito triste. Então eu às vezes só chorava e eu falava pouco, eu queria evitar certas companhias. Então eu comecei a me privar, eu comecei a selecionar as pessoas que eu andava e selecionar os ambientes, comecei a selecionar tudo, música, comecei a selecionar as coisas que eu via na TV e assim foi que eu consegui também, né, sair desse deserto, porque eu fiz muitas coisas.
porque eu não aceitava aquele momento que eu estava passando, porque a tristeza que eu tinha no meu coração era tão grande que eu achava que eu iria ficar infeliz para sempre, que eu nunca mais iria sorrir de novo. Eu até comento sempre que foi depois dessa tempestade que passou na minha vida. Um belo dia eu estava na minha área de serviço, eu olhei para o céu e eu vi, consegui olhar, foi incrível. Eu consegui olhar o céu azul, eu consegui olhar a natureza, as coisas que Deus tinha feito, e eu não estava conseguindo contemplar aquilo, porque a minha tristeza era tão grande que eu só conseguia ver o dia cinza, as coisas cinza. É incrível quando a gente está com depressão, né? Já até comentei com vocês que algumas pessoas me relataram que elas veem tudo preto, né? Graças a Deus que eu não cheguei nesse nível. O que eu via, a vivência que eu via de mundo era tudo cinza, e era uma coisa assim muito triste. Imagina as pessoas que veem preto, né? Elas provavelmente estão num grau depressivo muito alto, porque eu não tinha fome, mas eu ainda me alimentava. Eu não tinha vontade de sair, mas eu saía. Eu não tinha vontade de fazer muitas e muitas coisas, mas eu fazia, porque eu sabia que aquilo ali ia me tirar o mais rápido do deserto. Mas enfim, voltando ao nosso assunto da questão da companhia e dos conselhos, a esposa de Amã, ela e os amigos, né, eles deram aquele conselho para ele, e rapidamente, né, aquilo ali foi de encontro ao coração dele, né, juntou com o desejo que ele tinha, e ele fez coisa ruim, né. Muitas pessoas também que entram no deserto, elas absorvem esses conselhos, né? Elas entram em um outro relacionamento porque as pessoas falam: ah, você é muito bonita e muito nova para estar aí sofrendo por esse canalha, por esse safado, por esse homem que não vale nada, por essa mulher que não vale nada, por essa mulher que te deixou, largou seus filhos, né? Porque eu falo para mulheres, mas falo para homens também. Então muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas falam: ah, você poderia dar o troco, você poderia arrumar uma pessoa mais nova. E as pessoas falam muitas e muitas coisas. E um ponto crucial na nossa posição, no posicionamento que a gente tem que ter, é saber o que Deus quer da gente. Porque se você não souber o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer para você futuramente, você acaba caindo nessas armadilhas, como foi o caso de Amã. Né, o caso dele não foi isso que a gente está relatando aqui, mas eu quero trazer para vocês a questão do conselho. Ele ouviu o conselho da esposa, dos amigos, foi lá, construiu uma forca, né, de 20 metros, e futuramente aquela própria forca serviu para enforcar ele e os filhos dele também. E eu quero também compartilhar com vocês, deixa eu pegar aqui, eu achei tão engraçado quando eu estava lendo, eu até ri, né, porque eu achei muito engraçado. Quando fala assim, ó, lá no 7, fala que quando a mãe é morto, né? Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou achar aqui agora não. Mas é a parte que fala que quando ele volta, né? Não vou achar aqui agora não. Quando ele volta, que ele viu que o rei ia honrar, né? Isso tudo foi uma questão de um dia, né? Ele passou por essa humilhação, ele passou por essa situação de raiva. Logo em seguida o rei sonhou, aí o rei pediu para honrar Mordecai e ele volta para casa humilhado. É essa passagem que eu queria me lembrar. Agora não, bebê, peraí. E o que acontece? Quando ele volta para casa humilhado, porque o rei tem um sonho, né? Depois eu vou deixar a referência aqui para você. O rei tem um sonho, e nesse sonho é revelado que alguém salvou a vida dele em um dado momento. Ele procura saber lá através dos escritos lá do rei, né? Do reino. Aí ele vai e acha que é ele, a mãe acha que é ele, e o rei pergunta: o que você acha que eu devo fazer? E ele fala: olha, ele tem que bota uma coroa no cavalo, bota as vestes no cavalo, e essa pessoa que vai direcionar vai tirar essa coroa, vai tirar as roupas, as vestes e colocar na pessoa que o senhor quer honrar, achando que era ele, né? E quando ele sabe que não é ele fica decepcionado, mas tem que cumprir a ordem do rei e faz essa honraria para Mordecai. E quando ele chega, que ele volta para casa humilhado, todo desolado, o que os amigos dele falam? E a esposa também: ah, se prepara que você vai passar vergonha mais ainda e você vai ser mais humilhado por ele ainda. É como que diz assim: olha, eu te dei esse conselho, mas né, agora eu estou tirando meu corpo fora, porque agora arco com as consequências de você. É mais ou menos isso que acontece com a nossa vida. Quando você não se posiciona como um homem, uma mulher de Deus, e ouve conselhos de pessoas que não estão
aptas, né, que não estão com o coração no Senhor, e você ouve esses conselhos e bota esses conselhos em prática, você vai para o mundo beber, você vai para o mundo festejar, ao invés de você procurar saber a vontade do Senhor, procurar saber o que Deus quer para a sua vida e seguir, por mais que seja difícil, por mais que a tempestade às vezes seja terrível, você não esteja conseguindo firmar os seus passos, mas quando você firma os seus passos no Senhor e Deus entende que isso você está fazendo de coração aberto e verdadeiramente com o coração íntegro diante dele, ele faz isso na sua vida e ele te ajuda a caminhar. A palavra de Deus fala que ele é o caminho, né? Então muitas pessoas elas querem pular esse processo do caminho e querem facilitar, adiantar as coisas, e às vezes elas querem até mesmo fugir daquilo que está acontecendo. É uma dor terrível, uma dor emocional terrível, a nossa mente não para de pensar, o nosso coração vive aflito, a gente passa por uma porção de coisas. Eu não estou falando para vocês que eu não passei, eu não estou falando para vocês que eu não duvidei, eu não estou falando para vocês que eu não fiz, que eu fui a Mulher Maravilha, pelo contrário, eu esmoreci, eu enfraqueci, eu chorei, eu gritei, eu berrei, eu clamei, mas em todo o tempo eu procurava a maior parte do tempo estar com o meu joelho dobrado, procurando saber qual era a vontade de Deus para a minha vida, porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então não existe nada que aconteça na nossa vida que não seja vontade ou permissão dele. Uma folhinha que cai de uma árvore é permissão dele. Então a dor que eu estava sentindo naquele momento, eu sabia que aquilo ali era alguma coisa que Deus queria fazer na minha vida que eu não entendia. Eu não entendia naquele momento. Então eu tive que blindar os meus ouvidos para as coisas que as pessoas estavam falando ao contrário. Muitas pessoas falavam que hoje, né, exatamente hoje, eu não tenho relacionamento com ninguém. Hoje eu decidi mesmo me curar em Cristo. Hoje eu decidi me restaurar nele. Decidi dedicar a minha vida para a minha carreira, abaixo dele, para a minha família, para os meus filhos, a minha neta. E realmente hoje eu vivo muito, muito bem. Eu vivo maravilhosamente bem, porque hoje a minha felicidade não depende de ninguém, não depende de nada. O meu joelho, ele foi plantado, né, no altar do Senhor, vamos dizer assim. Então tudo que eu faço é na base da oração, é na base do jejum, é na base do joelho no chão. Tudo que eu faço tem a orientação de Deus. Até esse canal ele foi criado para isso, porque se fosse depender de mim, eu não queria ficar me expondo, eu não queria ficar falando sobre a minha vida, de coisas que aconteceram, porque você querendo ou não, né, eu principalmente quando eu oro antes de fazer um vídeo, eu peço orientação ao Espírito Santo, a gente acaba falando coisas que às vezes não é pra gente falar, mas o Espírito Santo é que vai conduzindo a gente. Eu falei num vídeo atrás que é bom que você abra um canal, que você fale daquilo que Deus tem feito na sua vida, porque se você está aí viva e me vendo, vivo, né, ou seja homem ou seja mulher, é porque Deus permitiu que tenha vida em você para algo mais que Ele quer fazer na sua vida. Então, o recado que eu quero deixar para você hoje é esse, que você se derrame no altar do Senhor, que você procure saber aquilo que o Espírito Santo quer falar com você no seu ouvido, aquilo que o Espírito Santo está te aconselhando. Nós temos um Pai que cuida de nós, independente do que a gente venha passar. Eu vivi isso na minha pele, vivo isso até hoje. A partir do momento que eu peguei a minha dor e transformei ela em algo bom e coloquei ela primeiramente no altar do Senhor, Deus só tem feito maravilhas na minha vida, e hoje eu estou aqui para compartilhar com você muitas dessas maravilhas. Eu entreguei a minha vida para Ele, porque antes eu só conhecia Ele de ouvir falar, de experiências e testemunhos de outras pessoas. Não que essas experiências, esses testemunhos não sejam bons, são bons sim, mas a partir do momento que você vive as experiências e os testemunhos de Deus, é muito melhor, porque você vai contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que fez e ainda há de fazer, né? Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a ouvir somente a voz do Espírito Santo aqui no meu ouvidinho, na minha mente, no meu coração, porque Ele fala assim dessas formas. Então, a minha vida ela começou a fluir. Deus começou a me dar direção, e como Ele fez no passado com os profetas, Ele está fazendo até hoje comigo e faz com outras pessoas também que dão ouvidos a Ele, que dão a oportunidade dele dirigir a nossa vida. Então, o meu recado para você hoje é que você permita que o Espírito Santo fale ao seu ouvido, seu coração e a sua mente, e que você viva a sua vida nessa função do que Deus quer para você, não daquilo que as pessoas falem para você não ter um destino igual de Amã, que a própria
forca que ele construiu, ele foi enforcado. Então, às vezes, Satanás ele faz assim. Às vezes não, perdão dessa frase. Todas as vezes Satanás faz isso. Ele te dá a corda, ele te dá a corda, ele te dá a corda, e depois ele mesmo enforca você com a corda que ele te deu. E Deus não, pelo contrário. Ele te guia pelo caminho, ele te conduz pelo caminho, e esse caminho é um caminho de vida, não de morte. Amém? Que você possa entender essa mensagem, guardá-la no fundo do seu coração e saber que somente Jesus pode tirar essa dor que você está no seu coração. Não existe técnica, não existe receita de bolo, não existe nada, nenhuma dica milagrosa. Você pode ver qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa que alguém receitar aí nos vídeos na internet. Não existe. A única coisa que existe é quando você compreende na sua mente e no seu coração que você precisa entregar verdadeiramente a sua vida para Cristo. Amém? Muito bom falar com você hoje. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.